Hoje a gente vai falar sobre uma forma de investimento em ações que é muito pouco difundida aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre ETFs. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Você sabia que existe uma forma simples de investir em ações, mas que não é muito popular aqui no Brasil? Então hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre ETFs. Como a gente sabe, o investimento em ações exige um pouco mais de conhecimento do que ali na renda fixa. Quando as pessoas se deparam com essa dificuldade um pouco maior na hora de investir na renda variável, especificamente aí nas ações, elas têm duas posturas. Ou elas se mantêm afastadas das ações, ou elas escolhem os fundos de investimento. Então, acessam a corretora ou através do próprio banco onde elas têm conta e compram ali algum fundo de investimento em ações. Mas uma coisa que elas desconhecem é que existem um tipo de investimento eficiente que são as ETFs, que é uma forma de investimento em ações. O significado de ETF vem de Exchange Traded Funds. Chique, né? É esse nome que está aqui. Mas você pode chamar somente aí de ETFs ou fundo de índices. A gente vai falar aqui sobre algumas características desse tipo de investimento, alguns pontos positivos e negativos. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui nesse botão vermelho aqui embaixo. E se você gosta de vídeos como esse, relacionados a finanças e investimentos, já deixa o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Então vamos lá! Assim como existem os fundos de investimento, ou seja, os fundos de investimento em renda fixa, multimercado e em ações, os ETFs nada mais são também do que fundos de investimento. Mas a grande diferença é que as cotas desses fundos de investimento são negociados na Bolsa de Valores. Os ETFs seguem índices determinados aí pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Esses índices agrupam empresas ou por setores da economia, setores específicos, ou também agrupam empresas com características semelhantes. Por exemplo, a gente tem aí um ETF que agrupa as empresas de maior negociação na Bolsa de Valores, que seria aí o índice BOV. O ETF que segue esse índice é o mais famoso de todos, que é o BOVA11. A gente também tem ETFs do setor financeiro, de materiais básicos. A gente tem o ETF SMAL11, que representa ali o índice das empresas com menor capitalização na bolsa. A gente também tem ETFs que representam empresas que têm uma governança diferenciada, que distribuem dividendos, ou seja, tem ETF para todo gosto. Quando você compra um ETF, é como se você estivesse comprando uma cesta composta por exatamente aquelas ações que compõem aquele índice. E não somente isso, comprando também essa cesta na mesma proporção do índice. Por exemplo, quando você compra o BOVA11, o ETF BOVA11, você vai seguir ali o índice BOV e Bovespa e você vai ter ali uma representatividade maior de ações como Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e etc. Os ETFs são negociados na nossa bolsa com final 11. Mas você deve estar se perguntando, poxa Ricardo, mas final 11 não é de fundos imobiliários? Exatamente, então você tem que ter o seguinte cuidado. Não adianta você entrar na bolsa e achar que todo final 11 é um ETF ou é um fundo imobiliário. A gente tem ETFs com final 11, fundos imobiliários têm o final 11 e a gente também tem as ações do tipo Unix com final 11. Então, se atente a esse fato. Mas os ETFs sempre vão ter ali final 11. Uma coisa que você deve estar se perguntando é, poxa, mas se existem os fundos de investimento em ações, para que eu vou utilizar o ETF que também acaba sendo um fundo de investimento em ações? Então, a gente vai falar aqui de algumas diferenças, algumas vantagens e desvantagens que o ETF vai te trazer na hora de optar por um desses dois tipos de investimento. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é com relação à taxa de administração.
No geral, os ETFs vão ter uma taxa de administração menor do que as praticadas pelos fundos de investimento em ações. Para vocês terem uma ideia, as taxas de administração de um ETF vão ali de 0,25% ao ano a 0,69%, 0,7%. Já os fundos de ações, os melhores, assim, que cobram menores taxas de administração, vão cobrar ali pelo menos 1%. E isso acaba não tendo muito limite, vai até ali os 3, 3,5%, 4% ao ano. Então, é algo que você tem que ficar atento. Agora, com relação à diversificação. Nos ETFs, quando você compra um ETF, como eu falei, você tem aquela composição do índice que você escolheu, ou seja, o ETF está relacionado a um índice. Quando você escolhe o ETF, automaticamente você está escolhendo uma cesta, um índice que você vai seguir. Esse índice é composto de várias ações. Então, quando você compra um ETF, você faz uma compra só de ETF, é como se você estivesse comprando indiretamente uma cesta bem diversificada de ações. Então, isso facilita muito para quem não sabe montar uma carteira de ações. Os fundos de investimento em ações, por sua vez, têm lá também uma carteira e eles, no geral, buscam sim ter uma diversificação. Mas essa diversificação ali é um pouco mais oculta. Você tem aí de 3 em 3 meses uma publicação de como está a carteira do fundo de ações, mas ela vai variar conforme a carteira, a estratégia do gestor, a estratégia do fundo de investimento que você escolheu. Já os ETFs, você tem mais certeza ali do que você está comprando e a variação dentro do índice é muito menor, então você acaba tendo uma carteira muito mais conhecida. Então, com relação à gestão, a gente vê que um fundo de investimento vai acabar tendo uma gestão mais ativa do portfólio de ações ali que compõe a carteira. Já nos ETFs, você vai ter uma gestão mais passiva, que vai consistir apenas em seguir aquele índice determinado ali que você escolheu. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou listar aqui 2 pontos negativos do investimento em ETFs. O primeiro deles é com relação à tributação. A gente sabe que quando a gente investe em ações de forma direta, a gente vai ter ali uma isenção na venda até R$20 mil dentro do mesmo mês, isso válido agora para a data de publicação desse vídeo, e também a gente sabe que os dividendos que caem na nossa conta ali são isentos de imposto de renda. Já nos ETFs, apesar de você ter as ações ali dentro, você não vai desfrutar dessa isenção dos dividendos, da tributação dos dividendos. Dentro do ETF, o dividendo que as empresas pagam ficam ali dentro e são reinvestidos dentro do próprio fundo. Ou seja, quando você quiser resgatar, ter acesso a dinheiro, ali o seu dinheiro que está investido nesse ETF, você vai ter que fazer através da venda de cotas e essa venda vai ser tributada em 15%. Mas que quando se compara quem é acostumado a investir em fundos de ações não vai mudar em nada, porque isso também acontece lá. Nos fundos de ações, você, quando vende, você vai pagar ali 15% de imposto de renda e os dividendos então também giram ali dentro e você só tem acesso através da venda, resgate de cotas ali nos fundos de ações, também pagando esses 15% de imposto de renda. Agora, qual a minha opinião sobre o investimento em ETFs? Eu considero que existem alguns ETFs que fazem sim algum sentido a pessoa, por algum motivo, ter em carteira. Por exemplo, a gente tem o IVVB11, que é um ETF que segue aí o S&P 500 da Bolsa Americana, o principal indicador, índice da Bolsa Americana, e outros que em algum momento específico e para algum tipo de finalidade podem sim desempenhar algum papel ali dentro da carteira interessante e diversificado para algum tipo de situação. Mas no geral, eu pessoalmente prefiro escolher minhas próprias empresas e eu acho isso muito saudável e mais eficiente e rentável no longo prazo. E é justamente aí que está o segundo ponto negativo e maior ponto negativo que eu enxergo no investimento em ETFs, que é a falta de desenvolvimento do investidor que investe nesse tipo de produto. Ou seja, a pessoa que acaba escolhendo os ETFs para investir, ela não se preocupa em entender exatamente o que está fazendo, aonde está investindo e acaba não crescendo como investidor. E como a gente sabe, escolher empresas boas
e montar uma carteira não é algo de outro mundo assim, e depois de um tempo investido para montar a sua carteira, a manutenção disso, ou seja, o acompanhamento pode ser facilmente feito aí com algumas horas, eu diria até semestrais. Qual a conclusão desse vídeo, pessoal? Eu acredito que pode sim, em algumas situações específicas, fazer sentido o investimento em ETF, mas isso é exceção. Então, no geral, escolha você mesmo as próprias empresas em que você quer investir, mas se você enxerga que o ETF pode sim ser uma boa alternativa para você, então pelo menos acesse o site da Bovespa e veja lá qual a composição do ETF. E exatamente essa conclusão que eu chego. Se você escolher um bom ETF, você pode sim ter um bom resultado. Mas se você investir um tempo um pouco maior, pelo menos por um tempo ali, alguns meses, você vai chegar num patamar de poder escolher suas próprias empresas e ter um resultado ainda melhor que esse. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês. O que vocês acham? Vale a pena ou não investir em ETF? ETF ou você mesmo escolher sua própria carteira? Fala aí nos comentários, o que você acha? Você consegue enxergar também mais algum ponto positivo ou negativo do investimento nesse tipo de produto financeiro? Então vai lá, diz aí para todo mundo. Fica aí o meu abraço, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Tchau!